Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou conversar com vocês, fazer um resumo do que se deu de principal do ponto de vista no aspecto processual da sessão de julgamento da terça-feira passada, da primeira turma e da segunda turma do STJ. A primeira turma e a segunda turma do STJ, elas versam sobre o direito público. Então, acaba sendo discutido ali muito mais questões de direito administrativo, direito tributário e outros aspectos afeitos ao direito público. De modo que nem sempre nós temos julgados de direito processual relevantes a serem aqui tratados. No caso da primeira turma, por exemplo, nós não tivemos a conclusão de nenhum julgado na sessão do dia 12 de setembro, que é o que eu destaquei aqui para o filme. O que nós tivemos, na verdade, foi o julgamento de 2 agravos em recurso especial de modo conjunto, e a numeração também está aqui destacada para vocês, que gerou um interessante e longo debate, cerca de 45 minutos, quanto à técnica de sobrestamento em casos de recurso repetitivo. O relator desse recurso, o ministro Paulo Sérgio Domingos, ele estava, que inclusive é o presidente da primeira turma, ele estava seguindo jurisprudência que era reinante naquele órgão, na primeira turma. E qual é o ponto que nós temos aqui? Quando nós temos a admissibilidade de um recurso paradigma a ser julgado pelo tribunal competente, STF, repercussão geral, STJ, nos casos de recurso repetitivo, ou no caso de incidentes de resolução de demandas repetitivas, os demais recursos ficam sobrestados na origem. Os demais recursos repetitivos ficam sobrestados. A grande mágica, o grande ganho da técnica de recurso repetitivo é justamente o fato de não serem julgados todos os recursos individualmente, mas apenas os recursos representativos da controvérsia. E os demais recursos que ficam sobrestados, eles não têm, logo de início, uma análise quanto à sua admissibilidade. Eles ficam todos sobrestados. E aí, depois que se tem a aplicação do julgamento do mérito no recurso paradigma, esse julgamento de mérito é aplicado a todos os recursos sobrestados. E aí, depois, quando vai se fazer a análise da aplicação, nem sempre há uma análise fina quanto aos pressupostos de admissibilidade. O que o ministro Gurgel de Faria propôs? Em nome da isonomia, ele sugeriu que os processos que já ficam parados na origem, aguardando o julgamento do mérito do paradigma, e mesmo quando os processos chegam a subir para o STJ e ficam também parados nos gabinetes dos ministros, uma vez que foi determinado o sobrestamento, sem que tenha sido analisado detalhes quanto à admissibilidade, uma vez julgado o mérito do recurso paradigma, que esse mérito fosse aplicado a todos os recursos, independentemente de uma análise mais detida quanto aos pressupostos de admissibilidade, em nome do princípio da primazia da resolução do mérito. E aí surgiu uma intensa discussão, especialmente capitaneada pela ministra Regina Helena Costa, indagando a quem beneficiaria, a quem serviria essa relativização. Até depois, digamos, mostrou mais favorável a essa
essa relativização, mas ela sugeriu que isso deveria, na verdade, vir da presidência do STJ, e não parte de cada órgão fracionário. E aí, diante da controvérsia, o ministro Benedito Gonçalves pediu vista. E aí, por fim, o ministro Sérgio Quina, que até então não tinha se pronunciado, trouxe uma consideração relevante, que a grande preocupação da ministra Regina Helena era quais seriam o critério para a adoção dessa relativização quanto aos pressupostos de admissibilidade. Ela disse, olha, ministro Gugel, você está querendo trazer isonomia, mas na verdade nós podemos ter uma medida anti-isonômica. Basta que um ministro relativize em caso de intempestividade, e outro só em caso de preparo, um terceiro em caso de intempestividade e preparo. Então, a preocupação dela, supostamente, era nesse sentido. E o ministro Sérgio Quino disse, olha, eu já venho aplicando o artigo 1029, parágrafo 3º do CPC, que permite ao STF e ao STJ superar, desconsiderar vícios formais do recurso tempestivo. Quer dizer, somente a intempestividade não foi excepcionada pelo próprio legislador ordinário. Então, esse foi um critério que o Sérgio Quina, ministro Sérgio Quina, alegou já se utilizar e que a corte não, né? A primeira turma, inicialmente com bons olhos, pode ser um critério. E aí a ministra Regina Helena Costa até utilizou uma expressão interessante. Ela disse, olha, nós estaríamos aqui fazendo uma respiração boca a boca de um recurso que estaria à beira da morte. Quer dizer, um recurso que teria um vício formal, não teria um requisito de admissibilidade preenchido, o STJ, o STF iriam desprezar esse vício de admissibilidade em nome do princípio da primazia da resolução do mérito para aplicar a tese vinculatória fixada quanto ao mérito. Então, esse é um ponto que me parece bastante relevante. Já de há muito tempo tem uma controvérsia quanto justamente a técnica de recurso repetitivo, aplicação do julgado paradigma, sobrestamento dos demais recursos. Desde sempre gera controvérsia e perplexidade em algumas situações, e aqui foi um outro momento que apareceu, veja, a turma ficou 45 minutos discutindo isso e não chegou à conclusão. Foi necessário que o ministro Benedito Gonçalves pedisse vista para refletir melhor sobre a hipótese e trouxesse uma proposta mais consolidada. Então, naturalmente para a gente ficar aqui de orelha em pé e atento. Pode ter uma mudança significativa no STJ nesse ponto. Beleza? Então, como eu costumo fazer, eu assisto, anoto o que tem de relevante, depois acompanho a disponibilização da íntegra do acordo, que é quando você tem acesso a todos os aspectos fáticos que delimitam a controvérsia, para trazer depois para vocês num vídeo. Nós temos um curso lá na plataforma Cuvera Cursos que aborda justamente as principais atualizações, os principais julgados do STJ e do STF em matéria de direito processual. Beleza? Então, sobre a sessão de julgamento da primeira turma do dia 12 de setembro, semana passada, era isso que eu tinha para tratar com os senhores, então a gente vai ficando por aqui, beleza? Um forte abraço a todos, então.